Vamos lá para mais uma aula com a professora Rosane. Hoje nós vamos falar de raiz cúbica, tá? Então, na aula passada nós estudamos raiz quadrada, agora é a raiz cúbica. Olha só, vamos relembrar algumas propriedades da radiciação. Esse símbolo, ele é chamado de radical. O número que fica dentro dele é chamado de radicando. A resposta é a raiz. Esse número pequenininho que fica aqui, ó, perto do radical, chama-se índice. É esse índice que implica se a raiz é quadrada ou se a raiz é cúbica ou assim por diante. Na passada, esse índice aqui, ó, quando nós estávamos estudando raiz quadrada, era 2. Ele ficava invisível, né? Mas na raiz cúbica, não. Na raiz cúbica fica desse jeito, ó. É um 3, certo? Por isso que ele é chamado de cúbica. Que número que eu elevo ao cubo dá 8. Por isso que é chamado de cúbica. Que número é esse? Será que número que eu multiplico ele 3 vezes, ou seja, que eu elevo ao cubo dá 8? 2, né? Sabe por quê? Olha só. Porque 2 ao cubo, lembra só, todo número elevado ao cubo, a terceira potência a gente fala elevado ao cubo. Elevado ao cubo é 8, ó. É o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, por isso que a raiz cúbica de 8 é 2. Certo? É o número que eu multiplico 3 vezes, vai dar 8. Outro exemplo. Raiz cúbica de 64. Que número que eu multiplico ele 3 vezes vai dar 64? Pensa, pensa. Só pode ser o 4. Veja só. Porque 4 ao cubo, ou seja, 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 64. Olha só. 4 vezes 4 não é 16? 16 vezes 4, 64. Então, a raiz quadrada não, gente, perdão, cúbica de 64 é 4, porque 4 ao cubo é 64. Ou seja, o 4 multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar 64. Vamos para o próximo exemplo. Raiz cúbica de 125. Que número que eu multiplico 3 vezes vai dar 125 por ele mesmo? Ou seja, que eu elevo ao cubo, né? Vai ser o 5, professora. Pois, olha só, 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, dará 125, ó. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai ser 125. Então, a raiz cúbica de 125 é 5, porque o 5 multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai dar 125. Então, vamos continuar aqui no quarto exemplo. 216, a raiz cúbica de 216, né? Aí você pode pensar assim, um número muito grande, professora. Como que eu faço para me resolver? Quando o aluno já tem uma noção boa de tabuada, fica muito fácil, assim, né, de compreender. Por isso que sempre a gente fala, estude a tabuada. Se não, tem uma outra maneira chamada fatoração com os números primos. Eu vou pegar esse 216 e vou fatorar. Esse traço indica divisão pelos números primos. Vocês lembram que nós estudamos anteriormente os números primos, né? São aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Começa pelo 2, depois vem o 3, 5, 7, 11, 13 e assim infinitamente. Aí nós vamos começar a dividir pelos primeiros números primos aqui, ó. 216 divide por 2? Divide, né? Ele é par. A metade de 216 é 108.
Aí vou de novo. 108 ainda divide por 2? Sim, né? 108 dividido por 2 é 54. 54 divide por 2? Sim, par. Por 2 que dá 27. Continua. 27 divide por 2? Vixe, agora já não divide, porque ele é ímpar. Aí eu vou para o próximo aqui. E por 3? Por 3 divide, né? 3 vezes 9 não é 27? Então, 27 dividido por 3 é 9. E 9 divide por 3? Sim, 3 vezes 3 é 9. Então, 9 dividido por 3 é 3. E 3 divide por 3, que dá 1. Então, vamos lá. Como a raiz é cúbica, eu vou pegar de 3 em 3, ó. 1, 2, 3. E vou juntar. Então, vai ser 2 ao cubo, ou seja, o 2 3 vezes. Aqui o 3. O 3 3 vezes também. 3 elevado ao cubo. Aí, eu vou colocar aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Tá. Aí, eu pego esses expoentes e corto, elimino. E só faço a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Então, a raiz quadrada de 216 é 6. É a raiz. Certo? Então, gente, 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216. 6 vezes 6 é 36. 36 vezes 6 é 216. É uma outra maneira de encontrar a raiz cúbica fazendo a fatoração. Quem quiser optar por esse método, fique à disposição. Também é bem legal, principalmente para números muito grandes. Então é isso, galerinha. Terminamos mais uma videoaula sobre raiz cúbica. Até a próxima. Fiquem com Deus.